Olá, eu sou a Carol Luna e esse é o Discast, seu podcast de funk preferido. No episódio de hoje vamos conversar com a pesquisadora Tamires Coutinho, autora do livro Cai de Boca, e com a cantora Beatriz Pimenta. Vamos debater temas como gênero, sexualidade e representatividade. Vem com a gente expor a cena. Oi, pessoal, eu sou a Carol Luna e esse aqui é o Discast. Eu estou aqui com as minhas duas convidadas, Tamires Coutinho, que é pesquisadora, e Beatriz Pimenta, que é uma multiartista cantora de funk. E eu agora vou fazer uma breve apresentação das duas. A Tamires Coutinho ela é autora do livro Cai de Boca. Ela tem estudos sobre trap e funk, e ela é mestra e doutoranda pelo PPG-Com, que é o Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UF. Já a Bia, ela é multiartista, cantora de funk, ela tem um hit maravilhoso, que é Essa para as Meninas, ela canta um funk sáfico, muito legal. E ela é curitibana, chegou no Rio pelo Estúdio Funk, que é um projeto da Fundação Progresso. E aí eu gostaria que vocês, meninas, falassem um pouquinho mais de vocês, já que eu fiz essa breve apresentação, mas eu quero ouvir também da boca de vocês. Fala, galera do Disquete, Discast, prazer estar aqui. Carolina, muito obrigada pelo convite, acho que é sempre ótimo poder trocar ideia. Prazerzão estar com a Beatriz também. Pirena, pimenta. Ai, eu amo. Como a Carolina já apresentou, né, um pouquinho, eu tenho pesquisas, né, relacionadas ao trap, ao funk, o funk, sobretudo, a partir do livro Cai de Boca, né, que trata do funk a partir da ótica do empoderamento feminino, e também tem uma atuação no mercado da música, né, então acabo atuando nessas duas pontes da pesquisa e de atuação no mercado, então trabalho, né, ajudando alguns artistas independentes com os seus lançamentos. Tive a oportunidade, inclusive, de conhecer a Beatriz numa das aulas do Estúdio Funk, né, do ciclo de formação, que eu pude lá falar um pouquinho sobre o mercado da música, e aí acabo envolvendo tudo na minha vida né, com a pesquisa, com o mercado, com funk, com trap. Então, tenho alguns outros projetos, né, eu tenho um projeto com a pesquisadora Juliana Bragança, que é um dos passos do funk, que a gente fala sobre a cultura funk através de workshop, de palestra, de cursos, né, enfim, mentorias. Sou co-idealizadora da Domina Funk com a Ludmila Gonçalves, outra pesquisadora do funk carioca, que a gente trabalha consultoria para marca, a gente também produz evento, né? E também sou idealizadora da Lança Braba, que aí é um programa de formação específica para o mercado da música para ajudar esses artistas. Então, acho que vai ser ótimo a gente poder bater esse papo aqui. Então, obrigada mais uma vez. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Beatriz Pimenta. Então, eu sou de Curitiba e eu vim para esse mundo funk. É super uma novidade para mim, me mudei esse ano. Eu vim para cantar, mas eu componho e eu danço também. E tá sendo uma nova aventura, assim, descobrir como que é o mercado do funk aqui no berço natal dele. Muito interessante, porque a minha pesquisa ela começa a ser mais embasada também. E tô representando o funk sáfico hoje, que eu tô lançando essa música, Essa para as Meninas. É uma música muito maneira, que conta essa perspectiva de uma mulher cantando para outra, sem essa visão masculina. A gente, isso para fora hoje. Vim pelo Estúdio Funk, né? Que ele é muito maneiro porque ele capacita vários artistas e ele dá essa base também. Tipo, a gente tem estúdio lá, a gente teve várias aulas, inclusive foi onde eu conheci a Tamires. Inclusive, ouvi seu livro, muito maneiro. E é isso, gente. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Eu acho que para a gente começar, eu vou trazer uma pergunta nesse momento para a Tamires, para saber como que foi a idealização do seu livro. O que te cativou a montar uma pesquisa em torno do funk? Beleza. Eu sou funkeira desde que me entendo por gente, né? Então, assim, o funk sempre permeou, assim, a minha trajetória e foi moldando a minha identidade, né? Como, enfim, mulher e tudo mais. Mas a minha relação numa ótica mais de pesquisa, né? De trabalho, se deu na época da graduação em Relações Públicas lá na UERJ. A gente tinha um ano inteiro, né? 2 semestres com uma disciplina de planejamento de eventos, né? Na verdade, uma parte era planejamento de eventos, na outra era a execução do que a gente planejou, então a gente fez isso durante um ano, que foi o Liberta DJ, que foi um evento acadêmico que a gente fez através da nossa turma, né? E a gente trabalhou vários âmbitos assim para trazer o funk para dentro da universidade. Então a gente teve workshop, teve ciclo de conversa, teve cine debate, assim, foi uma grade bem rica.
realmente. A gente foi levando a galera para dentro da UERJ para falar sobre o funk, né, e tudo mais. E quando eu comecei a ver a galera, assim, falando tanto das paixões de se viver pelo funk, como as dificuldades, eu falei, cara, é sobre isso que eu quero falar no meu trabalho de conclusão de curso, assim. Eu lembro que na época, só para vocês terem uma noção, né, foi assim, MC Smith, aí teve a Thaisa Machado, teve workshop também com o Pablinho, Raul Santiago, MC Sabrina, assim, teve uma galera do funk para falar, né, sobre suas trajetórias, e então eu decidi que esse seria o meu trabalho de conclusão de curso, né. Na época eu estava muito imersa em chopadas, em festas, em bailes, e na época tocava muito a música Cai de Boca. E aí eu falei, cara, eu acho que já que eu quero falar sobre funk, essa música está me chamando a atenção, vou fazer uma pesquisa prévia aqui para entender o que está rolando. E aí comecei a colher vários comentários, assim, em YouTube, rede social, sobre a Rebeca, sobre a música. E falei, cara, é sobre isso aqui, eu quero falar sobre essa ótica do empoderamento feminino. E foi então que eu decidi fazer o TCC para mostrar o funk como um meio e um canal do empoderamento feminino, fazendo uma análise de alguns trechos de músicas, né, para poder mostrar como que as funkeiras elas abordam temáticas importantes dentro das variadas esferas do empoderamento, que é uma categoria que eu trago na pesquisa, né, baseada tanto nos objetivos do empoderamento da pesquisadora Cecília Sandenberg, quanto das dimensões do empoderamento da Nelly Strongst. Eu criei, né, desenvolvi, propus, né, essa categoria de esferas para mostrar como que as funkeiras vão atuando dentro dessas esferas a partir de variadas temáticas, como valorização da estética, empreendedorismo, independência financeira, formação política, sororidade, enfim, variados temas que eu não vou lembrar todos aqui agora. E aí, junto dessa pesquisa, eu fiz uma abordagem de trajetória das mulheres do funk, né, de gerações de mulheres no funk, para mostrar que desde os anos 90 até os anos atuais, né, a pesquisa eu faço recorte até 2019, ali mais ou menos, que foi quando eu defendi, como que elas foram atuantes e formadoras do movimento funk. Eu sempre digo que se a gente não tivesse as mulheres atuantes nessas gerações, cada qual da sua maneira, da sua forma, né, com as suas atuações, a gente não teria o movimento funk como a gente tem hoje, assim, elas são grandes construtoras do movimento. Então, esse objetivo de mostrar as gerações foi também para mostrar um pouco de como elas estiveram desde sempre atuando. É uma curiosidade, quando eu comecei a pesquisar, né, que eu vi em algumas matérias, parecia que muita gente achou que o funk começou ali com um Tati Quebra-Barraco, né, porque muita gente não tinha um conhecimento prévio e só foi entender, às vezes, o que era o funk, uma mulher no funk, quando ela esteve na novela, né, que foi 2005, se eu não me engano, que ela fez parte da trilha sonora. E não, tiveram muitas mulheres antes, desde os anos 90, para construir e mobilizar essa trajetória. Então, foi desse meu envolvimento, tanto pessoal, quanto, né, acadêmico mesmo, de estar dentro da universidade, que me fez direcionar o meu olhar crítico de pesquisa para essa temática. Eu achei muito legal isso que você falou sobre as mulheres, porque a gente tem muitas referências de funkeiros, né? Então, você vê, a primeira referência que as pessoas têm de lembrança é por conta de uma novela. Então, eu acho isso muito interessante, até pensando no cenário atual. Estava refletindo sobre isso com uma amiga, que hoje em dia a gente está vendo muitas representações de homens nas novelas. Então, teve o Cabelinho, que participou, se eu não me engano, acho que já de 2 novelas da Globo, por mais que não seja funk especificamente, mas tem o Xamã, e a gente vê que tem essa dificuldade de inserir, por exemplo, uma mulher funkeira. A Asi fez algumas participações, mas ela não necessariamente canta funk. Ela vai mais para uma linha do rap e do trap, né? E a gente teve o Cabelinho. Então, a gente observa que existe uma movimentação muito maior de inserir primeiro homens ali, né? Até em quantidade. A gente está até falando, por exemplo, do Belo, que também canta uma música que advém também da periferia, né? Então, é sempre uma inserção inicial, muito masculina, e aí depois começa o processo de terem mulheres, enfim. Mas eu achei muito interessante que você falou também sobre esferas do empoderamento. Não sei se você conseguiria explicar um pouquinho mais para a gente. Claro, quando eu desenvolvi essas esferas, assim, porque quando eu fui fazer a pesquisa, né, eu não queria que a pesquisa fosse relacionada ao feminismo propriamente dito, porque o feminismo ele é um movimento realmente político que você tem que estar consolidado, né, de uma forma muito mais enfática. E às vezes eu vejo de uma forma muito, muito, muito mais teórica, vamos dizer assim, quando a gente vai falar num âmbito de pesquisa.
E para mim o que as funkeiras fazem é muito mais algo de ação, é de chegar lá e fazer. E é claro que a gente, quando vai falar, né, dessa questão, a gente tem também como que durante muito tempo, né, o conceito real de movimento feminista foi esvaziado no Brasil, o que levou, inclusive, muitas funkeiras num determinado momento a dizer que não eram feministas e de depois começar a entender de fato, né, o que era o feminismo. Acho que nesse espaço também a gente tem a mobilização do movimento feminista de mulheres pretas, né, no Brasil, muito importante para poder abarcar. Então eu falei, não, eu não quero falar sobre o movimento feminista especialmente, mas quero falar mais dessa chamada da ação, desse empoderamento. E aí, falando um pouquinho mais, né, antes de falar das esferas, né, do que é o empoderamento, acho que é sempre importante, porque também é outro conceito que, infelizmente, acabou sendo esvaziado, aí, né, sobretudo numa ótica capitalista. Gente, ser empoderada não é comprar um perfume, um batom, que você vai ficar linda, isso não é empoderamento, isso é liberdade individual, né, apenas. Acho que é importante frisar que o empoderamento, ele pode, sim, e parte, sim, de questões individuais, mas sempre pautando uma mobilização coletiva, né? Então, eu, Tamires, eu posso desenvolver uma ação, né, idealizar um projeto que pode partir de uma questão minha, mas eu vou estar sempre pensando nesse projeto para fortalecer as mulheres que estão ao meu redor, para fortalecer as pessoas que estão ao meu redor, e é como se o empoderamento fosse uma roda, né? A ideia é que, quanto mais pessoas empoderadas, outras pessoas entendendo, né, as opressões que sofremos e entendendo criticamente como que se rompe essas opressões através do empoderamento, elas se empoderam também, né? Então, também não existe eu empoderar alguém. Tomo atitudes, eu tenho projetos, né? Eu fomento questões para que outras pessoas possam ter consciência crítica a partir daquilo e elas, por conta própria, também tomarem, né, rédeas e fazer coisas e mobilizar projetos e pessoas. E aí, quando eu fui fazer a pesquisa, né, eu fiquei pensando, beleza, mas como que eu vou colocar isso numa pesquisa, né? Eu tenho que ter um método, eu tenho que ter uma metodologia, não adianta só falar empoderamento, né, e tal. Então, eu acabei tendo contato com essas categorias, né, que eu tinha falado no início, que são as de dimensões e de objetivos do empoderamento, e eu precisava desenvolver algo que pudesse linkar, né, o que estava nas letras com esses objetivos e com essas dimensões. Então, as esferas, elas surgem exatamente para fazer essa conexão entre as dimensões, entre os objetivos e entre as temáticas que as funkeiras abordam. E quando eu fui fazer essa análise, eu desenvolvi realmente uma tabela. Então, assim, tem uma tabela que coloca lá a qual dimensão, a qual objetivo e a qual esfera aquela temática que a MC está falando naquele trecho, naquele contexto, remete. Foi assim que eu fui fazendo, e esse é o objetivo realmente da esfera dentro desse rolê todo acadêmico da pesquisa. Pegando esse gancho de falar sobre música, de fato, ali, de quem está fazendo a música, eu queria saber sobre a Bia agora. Por que você escolheu o funk? Além da música do funk em si, você faz um recorte ali do funk safo. Eu queria entender um pouquinho mais com você, porque você escolheu o gênero. Então, para mim é meio doido, porque eu não nasci no Rio, né? A minha família já não ouvia funk, então eu descobri o funk meio que sozinha, assim. Ali nos 2010, eu me encantei com a Anitta, né, gente? Todo mundo se encantou com a Anitta. E ela conseguiu atingir o Brasil, né? Aí eu fui entender o pop funk e eu achei muito maneiro. Eu só fui começar a estudar mais funk recentemente, em 2023, que eu entrei num projeto de dança lá em Curitiba, que ele era chamado Projeto Malha Funk, que ele é muito maneiro, e eu fui começar a entender o que acontecia, eu fui entender as variações, e daí eu falei, eu tô aqui, tô apaixonada pelo funk, eu já queria cantar, falei, vai ser isso, vamos cantar funk. Daí, pensando no recorte, no funk sáfico, gente, eu me apaixonei. Eu olhei uma mulher, eu encasquetei, eu falei, eu sou cantora, eu ouvi um beat, eu falei, eu tenho que escrever sobre essa mulher. E foi muito engraçado, porque ela não sabia. O dia que eu fui contar para ela, eu morri de vergonha. Amiga. Mas é isso, quando a gente se apaixona por uma mulher, todo mundo fala, né? O amor entre duas mulheres, ele é emocionadíssimo. Mas como que foi esse processo também? Como foi contar para ela? Porque a música saiu. Então, eu vim para o Rio, daí eu vi essa mulher. E eu fiquei, meu Deus do céu, eu quero. Ouvi um beat,
comecei a escrever, e nesse processo eu estava no ciclo 4 do Estúdio Funk, que ele promove, a gente tem que fazer um álbum, basicamente, e daí eles vão fazendo curadoria de música. Daí eu escrevi umas 10 músicas, eu escrevi muita coisa. Daí dentro da seleção entrou essa música. Essa é para as meninas, né? Daí eu falei, putz, vou ter que contar para ela, né? Porque eu fiz a música sobre ela e a música tem uma referência muito óbvia para ela, que é Sapatão Original. Ela tem uma música... Gente, a pessoa é a Destemida Dedê. Ela é uma dançarina de passinho foda. Ela é maravilhosa. Soltei a fofoca. Ela é maravilhosa. Ela é muito, muito maneira. E daí ela tem uma música chamada Sapatão Original. E na minha letra tem Sapatão Original. Hoje tu vai ser minha dona. Eu falei, eu não posso dar de maluca, né? E só não falar nada e só lançar música. E eu tenho amigos que convivem com ela, né? Eles falaram, conversa com ela. Daí lá fui eu, no WhatsApp da Destemida. Oi, amiga, tudo bem? Gente, eu nunca fiquei com essa menina. Eu nunca tinha ficado com essa menina. Oi, Destemida, tudo bem? Então, eu fiz uma música que tem uma referência a Sapatão Original. Daí ela adorou, na verdade, gente. Isso foi muito bom. Ajudou muito. E tanto que ela ajudou no processo da criação um pouco da letra, na adaptação, assim. Ela, antes a letra era algo que falava, tipo, eu ser a dona dela, tem esse verso. Sapatão Original, hoje tu vai ser minha dona. Agora é assim, né? E ela falou, a Sapatão Original, ela tá nesse lugar de que é ela que domina. E daí ela passou esse feedback e a gente adaptou a letra para ser realmente isso. Eu só fiz. E deu certo, o povo ama. Eu amei saber. Eu já desconfiava dessa fofoca, mas aí agora foi ter a confirmação. Contei ao vivo e a cores. Mas eu achei, assim, incrível você ter também essa coragem também de falar sobre o amor entre duas mulheres, por mais que a gente esteja aí cantando sobre uma leve putariazinha. Mas é revolucionário da mesma maneira, gente. Eu acho incrível o projeto do Estúdio Funk. Ele é maravilhoso. Eu fui conhecer ele depois que eu comecei realmente a me aprofundar na pesquisa sobre o funk. E aí eu entendi sobre a magnitude que tem o projeto, né? Recentemente você até fez o workshop da música dessa para as meninas. Eu fui, eu achei muito incrível, o espaço é muito legal. Então fica também aqui o convite para quem quiser conhecer mais, né, sobre o projeto e também colar nos eventos. Eu também fui em um show que teve do Estúdio Funk, se eu não me engano, foi no ano passado. E foi muito legal, assim. Teve apresentação de dança, teve todos os MCs da casa cantando. Eu queria entender com vocês duas um pouco da opinião sobre como que o funk feminino exerce esse papel de empoderamento. A gente vê no próprio projeto que tem muitas cantoras mulheres e tem esse papel, né, de dar visibilidade. A gente também vê uma diversidade muito grande de artistas lá, são mulheres trans também, que estão ali cantando, ou então dançando. Projeto muito grande. Eu acho que já temos esse apoio também, né, hoje em dia, desses projetos. Mas como que vocês enxergam o gênero fazendo esse papel? Esse auxílio, né, nesse empoderamento, tanto dessas artistas quanto social mesmo, porque as letras, elas cativam isso na gente, é cultural. Olha, eu acredito que, eu acho que é o papel libertador por si só e ousado do funk, assim, né? Eu acho que o funk, ele por si só dá uma abertura e uma liberdade para as pessoas criarem, para as pessoas falarem, realmente sem amarra, falar o que acredita, o que pensa, o que quer. Então, acho que o funk é esse espaço, né? E isso não significa que é um espaço que você pode chegar lá e fazer o que você quiser sem ter respeito por outras pessoas, né? Sem ter, enfim, essa preocupação, né? Tanto que a gente acaba vendo, infelizmente, muitas músicas que ainda saem que têm um teor de certa forma machista, misógino, né? E eu acho que é papel de nós, funkeiros, também estarmos vigilantes nesse espaço, né? Até porque o movimento funk, ele é um movimento plural, complexo, com pessoas de variados posicionamentos políticos, de variadas religiões, de variadas vivências, né? Então o funk não é uma coisa só, o funkeiro não é uma coisa só. Então, eu acho que o funk, ele tem esse espaço, né, para você atuar não só como um meio, né? Então, assim, eu vou
através do funk, cantar, vou desenvolver minha carreira, vou fazer minha pesquisa, né? Então, usar esse espaço como um meio de empoderamento mesmo, mas também como um canal. Eu vou usar o funk para fazer uma música para falar de uma mulher que eu me apaixonei, que vai representar, de certo modo, outras mulheres, e usar isso como um canal para verbalizar variadas temáticas que pertencem à nossa realidade mesmo, né? Então, eu enxergo o potencial do funk nesse sentido. E como é uma música majoritariamente jovem, e claro, a gente também está falando aqui das músicas que resistem até hoje, né, dos bailes da antigas e tudo mais, mas é um movimento majoritariamente de uma juventude, né, negra, favelada, né, preta, periférica, que dialoga muito bem com quem está envolvido nesse cenário. Então tem um poder de propagação muito forte, não só pela sonoridade, mas pela forma que as letras são conduzidas, né, a própria estética do movimento. Então, acredito que esse é o papel potencializador mesmo do funk, né, de como ele consegue atingir a juventude, atingir outras pessoas. Hoje em dia, com rede social, então, muito mais fácil a gente conseguir, né, colocar o funk para circular em outros espaços também. E eu acho que é pensar um pouco nesse caminho. Sem esquecer de falar, né, que o funk ele está tanto no mainstream quanto no underground, né? E, assim, o underground resiste, independente do mainstream, mas o mainstream bebe muito, né, do que é feito no underground. Então, são circuitos que se conectam, mas que são paralelos e que têm formas diferentes também de atuação nesse cenário de empoderamento. Eu acho que a música, o funk, a música ela tem um poder de mexer meio despretensiosamente com a cultura, assim. Tipo, eu cantando sobre gostar de uma mulher. E depois o pessoal entendeu isso como, tipo, cara, que maneiro, as pessoas não estão fazendo isso. Tem pouquíssima gente fazendo. E não tinha nem essa intenção, entende? Acho que uma coisa pequena pode se tornar uma coisa muito maior. E tem o negócio de se ver uma menina cantando sobre o prazer sexual, sobre essa liberdade, sem medo, sem amarra, sem... Isso, eu sinto que, tipo, as meninas veem isso e ficam assim, eu também posso. E eu acho que é isso, a gente tem que ser espelho, né? O artista, ele dá a cara a tapa e ele é, tipo, o espelho da sociedade. Então, a gente tem que se jogar e eu acho que a gente consegue empoderar, sim. Eu sinto que, tipo, até a minha avó, ela dança as minhas músicas e fica super animada, entende? Eu estava refletindo muito sobre como que o funk ele também foi criado numa lógica de lazer. É uma música produzida dentro da comunidade, para a comunidade, muitas vezes, né? Então, você vê que o principal local que a gente fala, quando a gente pensa no funk, é num baile, que acontece aonde? Nas favelas, sejam cariocas, enfim, de diversas localidades aí do Brasil, mas é essa lógica do pensamento, né? E eu já ouvi muito, provavelmente também Bia e Tamires, como mulheres que consomem e gostam do funk, né? Inclusive uma produz, sobre as letras, e aí sempre tem essa questão, por que canta sobre isso, por que canta sobre aquilo, por que fala dessa forma, e eu acho que tem a questão de você estar fazendo música também despretensiosamente. E aí também entra um pouco na discussão sobre como que esse corpo, mesmo sem perceber, ele está sendo resistência no espaço dele. Eu escrevi até um post do perfil do Discast falando sobre essa lógica aí de campo que tem ali, envolve Pierre Bourdieu e tudo mais, que é de disputa simbólica, e a gente fala muito sobre essa questão. O funk por si só é resistência por conta dessa disputa simbólica que também acontece dentro do meio, né, musical. Então, essa disputa de como que o funk ele também consegue alcançar o mainstream, né, e se transformar ali no que a gente conhece como pop funk, enfim. Achei isso interessantíssimo. Eu acho que o recorte que a Bia trouxe foi muito legal, a sua fala, de trazer essa perspectiva, que assim, você fez porque você estava vivendo, porque você achou interessante de fazer, e olha a proporção também que toma, né? Que tem outras meninas que vão se identificar com a tua maneira ali de se expressar e de amar, e como que isso impacta ali a sociedade no geral. Queria saber o que vocês acham. Só um parênteses, como tem muito pouco funk sáfico, quando uma menina ouve ele, ela fica assim, meu Deus, adorei. Todas as reações que eu ouvi foram muito positivas. As meninas, elas adoram. Eu cantei na Parada de Curitiba
E daí eu desci e as meninas estavam encantadas, sabe? Porque é isso, não tem muito pouco acontecendo aqui no Brasil. As meninas vieram pedir para tirar foto comigo, elas vieram pedir para me abraçar. Nunca viram antes na vida, mas elas se sentiram muito representadas, entende? Nunca ouviram minha música antes, mas ouviram um Sapatão original. Hoje tu vai ser minha dona e, meu Deus, é isso. Isso é muito maneiro. Eu tenho o exemplo também de uma amiga minha, que ela falou que estava numa confraternização da empresa, daí tinha uma amiga lésbica, né? Daí ela, tipo, não tô gostando desses funks. Daí a minha amiga, calma aí, deixa eu te mostrar uma música. Tocou essa para as meninas, a menina adorou, entende? Eu acho fundamental, assim, esse papel. A gente, na comunicação, debate muito o artivismo, né, dos artistas, né? E, ao mesmo tempo que o artista ele não tem que nada, né? Ele tem que tudo, né? Então, assim, é esse fator. E eu tenho debatido muito isso, né? Esses dias, por exemplo, vieram me perguntar sobre debate de funk consciente, né? Eu falei, olha, para ser sincera, eu nem gosto dessa nomenclatura, né? Eu, como parte do movimento aqui, de certo modo, eu até uso, né, por conta de uma colocação que já meio que está dada, né, de falar. Mas, assim, eu não concordo com isso. Porque, assim, funk putaria é tão consciente quanto qualquer outro funk. Todos eles estão trazendo temáticas importantes, seja de qual viés, assim, ainda que tenha sido feito de forma despretensiosa ou não, de fato é uma forma que a pessoa se coloca no mundo, como ela enxerga, a forma que ela quer passar a perspectiva dela para outras pessoas. E a música é isso, a música só existe a partir do momento que você tem o engajamento, que você tem uma performance, que a outra pessoa escuta aquilo, entende e interage. Eu acho que é muito importante, né, a atuação dos artistas nesse sentido, ainda quando eles fazem de forma despretensiosa e ainda quando eles fazem de forma realmente objetiva, né, a fim de atingir um debate político específico, né? Então, acho que a atuação dos artistas nesse núcleo de debate, de fomento de algumas temáticas é muito importante. Eu fui bem impactada também com essa nomenclatura e eu lembro que me causou um estranhamento também quando eu vi sobre essa questão do funk consciente, né? Eu até falei, eu estava conversando com meu namorado, eu falei assim, gente, como é que eu queria escrever sobre, mas eu fiquei pensando, como que eu posso chamar isso daqui? Porque eu achei um nome tão... Sabe, eu estava pesquisando sobre uma menina, não sei se vocês viram recentemente, ela tem 13 aninhos, é MC Vitória, e ela fez uma música, tipo, completamente independente mesmo, assim. Ela gravou até com a mãe dela, com a galera da comunidade onde ela vive, e aí eu vi muitas pessoas publicando essa notícia, falando sobre essa questão do funk consciente, porque ela canta sobre como que é a vida dela, como... Ela até usa, acho que, se essa... Perdão, eu só não lembro se ela faz alguma analogia com o lugar onde ela mora, mas basicamente ela pega aquela música Se Essa Rua Fosse Minha, e aí ela traz algumas coisas de melhora que ela gostaria que tivesse na favela onde ela mora, que é, se não me engano, lá de São Paulo. E aí era isso, eu queria só complementar, porque eu vi isso, essa nomenclatura, e me incomodou também, de uma certa maneira, porque o que seria esse funk consciente, né? Não é todo artista... ninguém precisa fazer um novo Silva, né? Não é necessariamente, você não precisa cantar sobre a sua história e cantar só sobre suas mazelas, assim, entre muitas aspas. Você também faz ali a sua história, você conta a sua história também, só tendo o seu corpo presente, né? E também gostaria de levar um pouco da discussão até para a Bia, para entender quais são as maiores dificuldades que você enxerga hoje na cena para uma mulher fazer parte dela? O que você analisou, assim, tanto na sua trajetória dentro da música, quanto até das suas companheiras, amigas, enfim, que produzem junto com você? Eu acho que de primeira, contar para a família que você quer cantar funk, né? Pô, fica assim, funk? E eu vim do Sul, gente. A gente não tem uma cultura tão forte de funk lá. Tipo, ninguém da minha família ouvia funk. Então, já foi assim. Mas era isso. Eu tava começando, eu tava trabalhando, eu fiz com o meu dinheiro, sabe? Daí minha família começou a entender isso. E agora eles super apoiam. Depois que eles entenderam que é isso mesmo que eu vou fazer, é funk e vai tomando. Eu vejo muita menina lançando música e eu demoro para correlacionar o rosto delas com a música também.
Tipo, eu tava vendo o case, eu não lembro, é MC Jessie. Ela é aqui, é carioca e ela canta, tipo, várias músicas estouradaças e eu não conhecia, mas eu já conhecia a voz dela. E tem muitas, tem meninas em São Paulo. Você abre o Spotify, tem milhões de plays. Você vai ouvindo as músicas, tipo, ouve mais de 5, você conhece todas as músicas, mas você não conhece a cara das meninas. Isso me pega. Para você ter seu rosto associado também é bem midiático, né? Você normalmente tem que investir um tanto, ou você tem que fazer muito conteúdo na internet até assim, acertar super. Tanto que é o que eu tô tentando fazer, muito conteúdo. Daí eu tenho pensado sobre isso, sobre correlacionar a imagem com o som. Não, isso que a Bia falou é muito interessante, assim, acho que primeiro dessa resistência da família, e eu acho que eu não tive isso, né, por mais que minha família, assim, eu tenho lembranças, por exemplo, de eu com minha mãe gravando uma fita cassete da rádio, Oração de Preto, para tocar num aniversário meu, assim, não era uma família funkeira, mas era uma família que sempre foi muito aberta, né, para tudo. E eu lembro que quando eu divulguei, né, na época o TCC ainda, e que teve toda a viralização, né, enfim, eu lembro que eu recebi muito comentário, assim, falando, ai, duvido que a sua família... Sabe aqueles, ultimamente, que as pessoas têm publicado, tipo assim, futura esposa de alguém, sabe? Era, tipo, me colocando nesse espaço, como se, duvido que essa família tenha orgulho dessa garota, né? A mãe dela deve estar muito feliz agora, né? Coisas nesse sentido. Então, eu acho que como mulher, né, de modo geral, quando você se envolve com o funk, você cantando putaria ou não, sempre vão te colocar naquele lugar de, né, o não lugar. Se você for uma mulher negra, periférica, favelada, né, entra mais são muitas camadas, né? Mas acho que é sempre isso, de conectar o funk e a mulher a algo pejorativo, a algo menor, sem valor. Então, acho que isso já é uma grande barreira, seja na pesquisa, ou seja na música, né, exatamente. E essa questão também que a Bia falou, de não reconhecer, por exemplo, a voz das meninas, isso cai muito na resistência que a gente tem do mercado como um todo. Tem muito mais dificuldade das mulheres, por exemplo, isso de um modo geral, né? Das pessoas entenderem dinâmicas de mercado, né? Das conseguirem acessar conteúdo de qualidade. E quando a gente vai falar de gravadoras, sobretudo de funk, elas são majoritariamente masculinas, com casting majoritariamente de homens. A gente tem poucos projetos, assim, eu tenho conhecimento apenas ai meu Deus, do Her Revolution, que é, né, um braço da Condzilla, que é focado em mulheres, mas assim, um que eu conheço, podem ter vários, né, obviamente, estou falando do que eu conheço, e quanta mulher a gente tem para poder desenvolver e para poder fazer as coisas. Quando eu idealizei a Lança Braba, esse era o meu objetivo inicial, né, de atender somente mulheres do funk para poder potencializar a carreira delas, né, então eu acho que cai muito nesse espaço, também dessa conexão do mainstream com o underground, né? Porque no underground ela está lá com 1000 plays, então às vezes ela está muito bem obrigada com aqueles plays dela, ela não precisa necessariamente fazer uma coisa midiática, né? Então acho que são muitas camadas realmente que são importantes para a gente debater quando envolve, né, a questão do mercado, a questão da atuação da mulher como um todo, assim. Em parte, o início da minha pesquisa, a ideia inicial dela, antes de se tornar o que está sendo hoje, era para trazer essa correlação. O nome da pesquisa era Mulheres no Funk e o Processo de Higienização para a Construção de uma Diva Pop. É enorme. Mas eu queria falar sobre esse processo que eu observei da dificuldade que existiu ali, por exemplo, com a Anitta. Vamos pegar ela, porque ela é a referência maior assim, que a gente tem hoje, né, no funk, dessa crescente para a transformação de uma diva pop. Como que ela teve que abrir mão de diversas características dela, né, como uma mulher não branca, periférica, né, e como que ela teve que abrir mão dessas características dela para se tornar quem ela é hoje, né? Abrir mão no que eu digo, por exemplo, várias coisas precisaram mudar, tanto letras quanto vestimentas, em vários momentos ali no início da carreira dela, ela precisou se adaptar. Seja transformando o funk, que sempre foi melody, mas era bem reconhecido como funk na época, para se tornar o que hoje muitas pessoas têm uma leitura dela como pop. E aí eu trouxe também uma perspectiva sobre a Luísa Sonza, por exemplo. A Luísa Sonza, ela é uma artista que veio também do Sul,
mas que a carreira dela ela foi muito engraçada assim, de observar essa construção dela e como que ela alavancou quando ela se uniu ao funk. Então, você vê que são duas pessoas diferentes, de realidades diferentes, e como que o funk alavanca e a ausência dele para outro corpo alavanca também. Então, a presença no corpo da Luísa com o funk fez a carreira dela subir. Mas ali com a Anitta, por exemplo, talvez se ela não tivesse feito essa modificação ali para um funk bem mais pop, será que de fato ela teria conseguido alcançar o que ela é hoje, sabe? Então, eu acho que quando a gente fala também sobre essa questão da identificação desse rosto com essa voz, eu acho que também parte daí, sabe? O quanto midiaticamente também é interessante a estética dessa mulher. Então, como que ela vai aparecer nos lugares, onde ela pode aparecer, tem muito esse debate, né? E aí eu também achei uma conversa muito gostosa que a gente estava tendo sobre essa questão da família, né? Eu acho que talvez poderia ser até interessante eu trazer o porquê também eu decidi fazer uma pesquisa sobre funk, porque eu acho que faltou eu explicar um pouco disso aqui. Eu decidi fazer essa pesquisa pela minha vivência mesmo. Eu cresci no Meier, que é um local do subúrbio aqui no Rio de Janeiro, e a minha mãe sempre foi encantada com funk. Então, ela conta para mim que ela cantava Tchutchuca da Voz do Tigrão para mim. E ela ia para baile. Ela foi para um baile uma vez, quando ela estava grávida de mim. Ela levou meu pai. E aí teve toda essa relação, assim, causava muita estranheza nas pessoas. A minha mãe gostar tanto assim e eu escutar também. Eu lembro que a gente tinha Dia das Crianças, não, perdão, Dia das Mães na escola, e eu não tinha um pingo de noção, tá, gente? Não tinha. Eu botei, como a minha mãe escutava muito o Late que eu tô passando da Valesca lá em casa, eu botava essa música de homenagem para minha mãe na escola. E aí a minha mãe ficava desesperada. A minha mãe, ela conta isso, ela ri horrores, mas ela diz que na época ela ficava querendo se enfiar assim, em qualquer espaço que não fosse ali. Ela falava, porque todas as mães, as crianças dedicando, sei lá, exagerado do Cazuza, ou então alguma coisa que falasse sobre relação de pai e mãe, e eu lançava um Late que eu tô passando, entendeu? Mas isso até virou... Disruptiva, amei. Disruptiva. Isso virou uma brincadeira lá em casa. Muito funkeira desde sempre. Cara, era muito engraçado. Virou uma brincadeira lá em casa. Eu sei que um dia eu tirei foto da Valesca e eu escrevi um texto para ela, contando disso. A Valesca até respondeu. Eu fiquei tão emocionada que a Valesca viu. A minha mãe amou também. E aí, em parte, é isso, do porquê que eu decidi fazer a pesquisa. E eu amei receber vocês, meninas. Não sei se vocês querem trazer mais algum assunto, querem falar sobre mais alguma coisa. A Bia vai fazer o lançamento de um álbum, não sei se ela quer falar sobre também o lançamento do clipe dessa para as meninas. Vai ter a sapatão original no clipe? Obviamente! Eu assisti. Estão preparados, gente. Semana que vem a gente vai lançar o clipe de Essa Pras Meninas e ele tá muito maneiro. A gente pensou tudo numa perspectiva feminina, obviamente, e foi muito maneiro que toda a equipe, eu acho que a gente só tinha uma pessoa na equipe que não era LGBT. A gente tinha, 10 LGBTs lá mandando e comandando. Era diretor, era contra-regra, era todo mundo assim, LGBT, isso foi muito maneiro. Daí a gente pensou tudo nessa estética feminina, tanto que a gente dividiu em 2 atos. Não está escrito no clipe, mas eu vou contar aqui para vocês. O primeiro ato é Academia das Maravilhas, referências, né? E o segundo ato é Banheirão das Gatinhas, a gente chamou assim. Então já dá para imaginar que o povo sempre imagina um negócio muito heteronormativo. A gente fez para garotas, e é isso. A gente também pensou, tá tendo um negócio muito esquisito do meio LGBT, que tem gente falando que quer separar a sigla T, o povo trans, e eu fiquei assim, gente, tá maluco? Vocês estão doidos? E eu já namorei um menino trans, eu ficava assim, ó, se falar alguma coisa, eu vou pra cima. E daí a gente também trouxe uma menina trans pro clipe, eu acho que é isso, a gente trouxe todo mundo, todas as siglas, e tá muito maneiro, vai sair semana que vem, e tá lindo, muito animado. É meu primeiro clipe já é sáfico.
Muito chique, tá? E você, Tamires? Eu amei, ansiosa para poder ver o clipe já também. Cara, assim, é isso. Se deixasse aqui, eu podia falar horas, a gente ia poder ficar trocando muitas ideias. Mas só complementando uma coisinha que você falou, porque eu fiquei interessada, porque quando eu entrei no mestrado, eu entrei com um projeto para falar sobre as artistas, as funkeiras como artistas marca. Então, isso seria a minha pesquisa inicial do mestrado, eu acabei fugindo um pouco, porque era justamente falar dessas estratégias de popificação, né, que eu acho que são fundamentais para a gente poder, quando o artista quer alavancar e seguir outros caminhos. E aí, outra coisa que eu fiquei pensando aqui, né, polêmicas, não é nem polêmica, né, é que é engraçado pensar como que, por exemplo, a Luísa Sonza, ela, de fato, se conecta com o funk em alguns momentos, mas ela não é vista como uma mulher funkeira. Diferente da Anitta, né, que ainda que ela tenha ganhado o top 1 com Envolver, que era um reggaeton espanhol, era o funk que estava ali de alguma maneira, né? Então, acho que é muito legal pensar, de fato, os caminhos que o artista faz, né? A trajetória que ele trabalha, isso tem muita conexão realmente com essa estética funk. Acho que é isso, só agradecer, fazer um pequeno adendo e convite, né? Na verdade, porque o livro Cai de Boca, ele vai ser relançado, então está vindo aí uma segunda edição, lançado por conta própria, né? Então, eu desenvolvi um selo, né, chamado Selo Americana, para poder relançar a segunda edição do livro. Então, convido aí todo mundo a acessar tanto o meu @, no Instagram, Tamires, com 2 Is, Coutinho, ou direto o Selo Americana, porque eu vou conseguir colocar lá mais informações sobre essa segunda edição. E em breve, se tudo der certo, vai dar certo, teremos também um livro baseado na minha dissertação, né, que foi para tentar responder, né, afinal, o que é o trap. Então, isso são coisas que vêm por aí. Eu já queria deixar aqui de convite de antemão. Ai, Tamires, eu vou estar com certeza se tiver relançamento. E assim, eu quero um livrinho autografado, porque eu sou muito fã. Ai, gente, obrigada. Eu também quero. Eu estava na sua DM esses dias pedindo aí. Verdade. Tá vindo aí. E Bia, também deixa seus arrobas, faz sua divulgação. Gente, meu nome é Beatriz Pimenta. Vocês conseguem me achar assim no YouTube, no Instagram. O meu arroba em todas as plataformas é Beatriz Pimenta S, porque Beatriz Pimenta é meu nome de verdade, tá? E daí tem o da Silva, que é o povo acha que é de mentira, mas é de família, gente. Família Pimenta. E é isso, tá vindo música nova por aí. Você comentou, a gente ainda não tá perto do EP, ano que vem, mas a gente tá trabalhando nisso, né, gente? Um passinho de cada vez. Queria agradecer muito, foi um prazer, Luna, Discast, muito animada com esse projeto, eu acho muito foda. E eu também, eu estudo também, e eu acho que é isso, eu sempre me interesso mais pela ótica feminina e porque as mulheres têm a dizer e a cantar. Então, eu acho que esse trabalho vai ficar incrível. Obrigado, Luna. E obrigado, Tamires. E chegamos ao final do episódio. Obrigada por ter escutado até aqui.